deveria ter o direito de carregar uma arma? Com que idade a pessoa deveria ter essa prerrogativa? Quem deveria decidir sobre isso? Essas são algumas das muitas questões que estão em jogo no debate sobre o projeto de lei que modifica o Estatuto do Desarmamento. O parecer do relator Laudívio Carvalho, do PMDB de Minas Gerais, baixa a idade de 25 para 21 anos, amplia as categorias profissionais que têm o direito de portar armas e cria testes que devem ser realizados antes de autorizar o registro e posse de arma, entre outras alterações. O Brasil em Debate, da Rádio da TV Câmara, reuniu o próprio relator para debater o tema com o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado Laudívio Carvalho, como é que o senhor... tem diversas questões aí nesse projeto que modificam o Estatuto do Desarmamento. Basicamente, por que o senhor acha que ele deveria ser modificado? Não está funcionando? Veja bem, o atual Estatuto do Desarmamento, ele não mudou em absolutamente nada a questão da violência no Brasil. De janeiro de 2013 a janeiro de 2014, 56 mil pessoas foram assassinadas a tiros no Brasil, em 92% dos casos com armas ilegais que estão no mercado. Não foi o proprietário da arma quem foi lá usar a arma. E eu digo sempre que a arma não mata, quem mata é o homem. Então, com o atual estatuto, eu entendo que se mudou, mudou para pior. E há um projeto de lei, o 3722, que eu sou relator, em que eu faço algumas mudanças. Por exemplo, na abertura do programa você disse que muda para 21 anos o porte. Foi isso que você disse? Sim. Não é verdade. Não é verdade. O que nós estamos fazendo? A pessoa aos 21 pode comprar a arma, mas para portar é aos 25, não é aos 21. Primeira questão. Segunda questão, você tem outras categorias, por exemplo, as guardas municipais, que hoje são maioria nas cidades brasileiras. A guarda municipal hoje está na porta da escola, está na porta de uma unidade de pronto atendimento, de uma UPA, está na porta da prefeitura, está em uma praça e muitas vezes é o primeiro reforço da segurança que chega antes mesmo da polícia militar, que tem outras atribuições. E as guardas, no atual estatuto, só podem usar armamento em cidades com mais de 500 mil habitantes. E nós entendemos, Vânia, que hoje não se escolhe o tamanho da cidade para que a violência se instale ali. Então, nós estamos permitindo que as guardas municipais possam utilizar armas de fogo a partir de um habitante, não mais de 500 mil. Porque os caixas eletrônicos hoje são explodidos no meio do dia em qualquer cidade desse país. E muitas vezes, quando há uma explosão de um caixa eletrônico, é o guarda municipal que está na praça ali. Então, não há força de resistência por parte desse guarda. Existem outros segmentos que nós estamos contemplando também, por exemplo... Deputado, a gente pode discutir depois segmento a segmento. Eu queria só perguntar para o deputado Glauber Braga, o senhor acha que o estatuto deve ser mantido como está? Com todo respeito ao deputado Laudívio, o relatório apresentado por ele é um libera geral. E é fácil fazer confusão porque tiveram versões diferentes, inclusive declarações diferentes. Numa declaração anterior do próprio deputado Laudívio, ele disse que flexibilizar para as guardas municipais era exatamente criar guardas pretorianas para os municípios. Depois houve uma modificação daquilo que ele mesmo já tinha declarado com a apresentação de um novo relatório. E diferente do que foi dito também pelo deputado Laudívio, os dados relativos a partir do Estatuto do Desarmamento são claros. Houve uma diminuição da tendência de homicídios que era de crescimento, uma tendência que era de mais de 8% e que foi para 0,5% de aumento. É claro que foi o suficiente? Não, não é o suficiente. Ter a morte de 40 mil, 50 mil pessoas, 60 mil pessoas por ano, é claro que é um verdadeiro absurdo. Mas o aumento do número de armas de fogo não é o que vai trazer para o cidadão brasileiro a sensação de segurança. É o contrário. Existem dados, inclusive, do próprio IPEA que demonstram que 1% a mais de arma de fogo é 2% a mais de homicídios cometidos em determinada região ou cidade. É isso que esse relatório está fazendo. Esse relatório está servindo, sim, para a indústria de armamento e, mais do que isso, para fazer com que nosso país aumente a sensação de insegurança. Mas, deputado Laudívio, a gente está acostumado a ver os responsáveis pela segurança pública
falando que o cidadão não deve reagir ao ataque. Então, para que ele teria arma? Que o cidadão não deve ter arma também porque o ladrão entra e rouba mais essa arma. É uma contradição a gente armar o cidadão, mas falar para ele não reagir quando ele é atacado? Bom, então vamos fazer duas pontuações, com todo o respeito que eu tenho ao deputado Glauber. Ele disse que eu mudei de opinião. Bobo é o homem que não muda de opinião ao longo da sua vida, no seu trajeto. Eu recebi, deputado, notas técnicas que me fizeram deixar de ter opiniões pessoais e passasse a ter opiniões técnicas daquilo que chegava a mim. Então, as guardas municipais, inclusive, foram uma dessas que me enviaram essas notas técnicas, onde eu me debrucei, onde eu fui estudar melhor e fiz as modificações que eu encontrei e que eu achei que eram necessárias. Essa é a primeira questão. Segunda questão, que ter uma arma de fogo é um direito à defesa que eu entendo das pessoas. Elas têm que ter esse direito à defesa. A segurança pública no Brasil é falha. A segurança pública no Brasil, ela não toma conta daquilo que ela deveria tomar. A Polícia Militar não consegue fazer hoje, por exemplo, o preventivo. Não consegue prevenir o crime. A Polícia Civil não consegue investigar. E o cidadão fica no meio dessa incompetência do Estado. Então, eu entendo que ele tem que ter o direito de se autodefender, de defender a sua família e o seu patrimônio. Em relação à indústria de armas, deputado, eu gostaria de dizer que no meu relatório, eu estou tirando a similaridade das armas, que não agrada nem um pouco à indústria, porque diz que para importar uma arma, está no atual estatuto, é necessário que não haja similar no Brasil. Tirei a palavra similar. Então, as forças de segurança no Brasil, em meu relatório, a partir de agora, poderão adquirir armas de fogo no exterior, devidamente, evidentemente, registradas, devidamente acompanhadas pelo poder público brasileiro, para que haja o combate efetivo ao crime organizado. Então, não estou agradando em meu relatório a indústria das armas. Muito antes, pelo contrário. Eu estou desagradando profundamente. Os CACs, que são os caçadores, os atiradores, os colecionadores, passam a ter direito também a fazer as suas compras no exterior das armas, sem que haja similaridade nacional. Isso contraria fortemente a indústria bélica brasileira. Tem alguma vantagem, portanto, eu não estou... nessa Só complementando, por favor. Sim. Eu não estou aqui passando a mão na indústria de armas brasileira, na cabeça de absolutamente ninguém. Eu estou atendendo ao atual momento que o Brasil vive, que é o momento da violência. Não é possível que entre aqui um armamento de última geração e as nossas polícias estejam trocando tiros com bandidos que fazem parte de grupos organizados, dando tiro de 38, de 380 e de .40. Então, eu estou desagradando ao setor de armas no Brasil. Eu não estou aqui... Eu quero respeitar a posição do deputado, mas dizer que eu discordo em gênero, número e grau. Quando você amplia a possibilidade de venda de armamento, você pode ali fazer uma vírgula ou outra, né, para demonstrar que não está agradando a indústria do armamento, mas está. Ou seja, se você vai ter um número maior de armas colocado à disposição, armando os cidadãos, armando os civis, o que você está procurando fazer pode não ter sido a intenção dele, mas é o que vai ser feito. É exatamente agradar a indústria do armamento. Esse relatório faz isso. Os votos de outros parlamentares da comissão têm exatamente esse objetivo, ou seja, é alimentar não só a indústria de armamento, mas a indústria da guerra. Ou seja, determinadas lideranças políticas, elas só fazem valer os seus interesses e acumulam poder se a indústria da guerra estiver aquecida. Se ela não estiver aquecida, eles perdem poder. E exatamente por esse motivo, tem uma posição que é flexível no que diz respeito ao libera geral do armamento. Qual é o cabimento de um deputado federal, de se cogitar de deputado federal, senador da República, ter direito à utilização ou flexibilidade para portar arma? Qual é o cabimento disso? Eu gostaria de perguntar a quem está em casa nos vendo nesse momento. Ou seja, por que eu, como deputado federal, tenho que ter uma facilidade maior a ter acesso a um armamento? Isso é um verdadeiro absurdo. Cogitar isso é um absurdo. E o relatório, no fim das contas, aumenta a indústria da guerra brasileira. E por aumentar a indústria da guerra, aumenta sim a violência. E os dados estão todos aí para comprovar isso. Deputado Glauber, deixa eu fazer uma colocação. Nós estamos sim contemplando lá os deputados e senadores, porque nós entendemos, se o judiciário
pode possuir uma arma, se o Ministério Público pode possuir uma arma e outros setores, na atual vigência, podem possuir uma arma, por que não o deputado? O senhor está no terceiro mandato, o senhor se lembra que os deputados tinham direito ao porte de arma? O senhor se lembra disso? Eles tinham direito, estou apenas devolvendo. Agora o senhor não vai ter na sua carteira de deputado dizendo que o deputado é obrigado a usar. O senhor vai usar se o senhor quiser, o senhor vai comprar se quiser. É uma opção que nós estamos dando. Para se proteger de quem, deputado? Eu diria, por exemplo, no meu trabalho como jornalista na área policial, por exemplo, me defender daqueles que eu sou contrário, que é o bandido. Eu tenho posições sérias, fechadas, em relação ao crime. O senhor eu não sei se tem. Eu conheço as suas posições em plenário, mas eu tenho essa posição. E eu carreguei isso por mais de 30 anos. Então eu entendo que o deputado que queira ter, ele possa ter. Isso é democrático. Ninguém está dizendo que ele vai ter, porque ele é obrigado a ter. Não é democrático. É gerar mais uma vez uma classe, ou seja, com benefícios que o conjunto da população não tem. Nas suas defesas políticas, você não precisa de uma arma para se sentir mais seguro. Você não precisa de uma arma para dizer que você é superior ou até para intimidar aqueles que, porventura, se relacionem com você. Deputados. É claro, ou seja, o que faz o relatório é exatamente isso, ou seja, estabelece uma classe à parte. O deputado federal e o senador têm direito ao porte de arma. Se você tiver, a partir das suas ações ou atividades, causas específicas para solicitação de armamento, que o faça. Mas não porque você é deputado, não porque você é deputado federal ou senador. E isso a legislação já permite. Bem, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já.